Assista agora Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Franciose 40 anos. É o ano de abrir portas para o seu futuro. The Club Residencial. Vem aí um novo jeito de morar em Itapê. Unimed Sul Paulista. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bom dia. Um dia muito especial para todos aqui que nos acompanham ao vivo pela TV Itapê em um programa Telescópio muito especial. Muito especial porque o dia 25 de dezembro é um dia muito especial. O programa está sendo gravado, é importante o telespectador saber que a gente não conseguiu fazer o programa ao vivo, mas o programa está sendo gravado. Se o telespectador desejar participar com a gente, mande alguma mensagem aí pelas redes sociais e depois a gente compartilha com os nossos telespectadores. Vamos lá, começando aqui, apresentando o senhor Miguel Ângelo, já esteve aqui no Telescópio. Muito obrigado pela sua presença, senhor Miguel. Eu que agradeço a oportunidade, especialmente num dia de tanta representatividade para o mundo cristão, falando a respeito do Natal e como participante da doutrina espírita, também da União das Sociedades Espíritas de Itapetininga. Então é com muita satisfação que nós contamos aqui com a participação de queridos amigos, né? Como o Padre Luiz Paulo, como o Guilherme, como você mesmo que nos convidou. Então é de grande alegria estarmos aqui para conversarmos a respeito de um tema que não se esgota, que é realmente o Natal, na representação de Jesus Cristo, aquele que não coube na história, né? Exatamente. Foi tão importante que a história teve que ser dividida em antes e depois dele. Exato. Mas a história continua e nós estamos nesse imenso processo de evolução, de aperfeiçoamento. A cada momento uma oportunidade para que nós nos coloquemos como espíritos imortais, eternos desde que criados e a caminho da perfeição e da luz. Que nascendo a cada dia, né? É uma satisfação recebê-lo. Padre Luiz Paulo, também é uma grande satisfação recebê-lo. O senhor que é pároco lá da Nossa Senhora Aparecida, né, Padre? Muito obrigado. Isso mesmo, Fábio. Eu agradeço pela acolhida, saudando os companheiros de bancada. É uma alegria estar aqui para tratar desse tema tão crucial para nós cristãos, que é o tema do Natal, o nascimento de Jesus, nosso Salvador. E é um assunto para ser falado com muita felicidade, né? Com certeza. Guilherme Coiche, obrigado, Guilherme. Como que eu te apresento, Guilherme? Hoje acho que você pode me apresentar como um influencer cristão. Eu divido a palavra de Deus todos os dias às 6 da manhã através do meu Insta, que é Guilherme Coit mesmo. E a gente consegue compartilhar ali várias experiências, vários depoimentos, várias histórias de pessoas de diversas partes do mundo e do Brasil. A gente pode estar juntos ali, unidos em um só propósito, que é espalhar a mensagem de que Cristo salva. Exatamente. Uma satisfação recebê-lo mais uma vez. Toda minha. É isso aí. Com esse ambiente, com esses convidados muito especiais, eu lembro que o programa Telescópio conta com o apoio do Plano Familiar Camargo, também da Franciose Imóveis, 40 anos, e ainda da Unimed Sul Paulista. E o tema realmente é muito especial. Eu vou chamar o break bem rapidinho para a gente voltar e falar sobre o dia de Natal. Até já! Muito bem, agora sim, em definitivo, hoje, dia 25 de dezembro, dia de Natal, lembro que o programa está sendo gravado, razão pela qual a gente não pode interagir ao vivo com os telespectadores. Que seja um dia muito abençoado nas nossas vidas, em suas vidas, que talvez muitas famílias estejam reunidas num almoço, que seja muito abençoado. Aliás, encontro de família, eu vou começar já com uma primeira pergunta aqui, começando pelo Miguel. Encontro de família já é o Natal acontecendo, né, seu Miguel? Sem dúvida que a família é o primeiro núcleo de fraternidade humana. E exatamente por ser assim, a proposta cristã
é que nesse interrelacionamento nós possamos nos aproximarmos de alma a alma, pelas suas vinculações que Deus estabelece e que traz para a família aquelas criaturas que estarão interagindo, trocando experiências, oferecendo-se como são, de uma forma mais autêntica, apresentando-se ali também a grandiosa oportunidade da educação, porque a educação, aquela que é o hábito de criar caracteres, é que vai favorecer a todos nós uma visão mais abrangente, uma visão mais ampla, onde nós poderemos principalmente trabalhar sentimentos, porque quando se fala em Natal, quando se fala em Jesus, nós estamos falando de sentimentos. Sim. E Jesus veio fazer a nós a segunda grande revelação, que é a lei do amor. E desta forma, ele nos trouxe ainda algo que até então era impensável para a sua época. Estamos falando de 2000 anos atrás, quando Yahvé, ou Deus, era o Senhor dos exércitos, era aquele que privilegiava um em detrimento de outro, era aquele que tinha uma mudança de humores, mas isso tudo por conta da tentativa de interpretação que os homens, através das religiões, faziam naquela época. E Jesus, então, vem nos trazer uma visão de Deus, ensinando-nos a chamá-lo de nosso Pai. Então, quando Jesus estabelece que todos somos irmãos, inclusive ele como criatura de Deus, porque tantas vezes ele nos diz que ele era o Filho de Deus, então ele está falando dessa grande família universal, essa família para a qual todos nós caminhamos de etapa em etapa, de vida em vida na Terra, e vamos então estreitando laços, desfazendo os nós e nos aproximando de alma a alma, de coração a coração. Então a família deveria ser exatamente aquele primeiro núcleo onde as criaturas aprenderiam a se respeitar, inicialmente. E a família consanguínea, portanto, nos oferece esta oportunidade. E o Natal, ou seja, o natalício, o nascimento, é também, de alguma maneira, uma forma de nós renascermos todos os dias nos relacionamentos humanos. E lembramos-nos aqui ainda de Jesus, quando, na última ceia, né, que antecedeu, evidentemente, a sua prisão, julgamento e crucificação, ele dizia, na sua família espiritual, onde ali ele se encontrava com os 12 apóstolos, de que não existe amor maior do que alguém dar a vida por um amigo. Seu Miguel, nessa linha aí, só para girar a roda aí, muitas pessoas que estão nos assistindo estão num almoço, provavelmente. Pessoas diferentes, somos todos diferentes. Eu acho que é o grande presente que eu particularmente posso receber hoje, pessoas de denominações diferentes, se respeitando, conversando. Já tivemos uma prova um pouco antes. Não é isso, padre? Estamos sentados no almoço de família hoje, somos diferentes, muitas, mesmo dentro da família consanguínea, frequentam denominações diferentes, mas somos todos irmãos, né? Como já antecipou o seu Miguel, né? Exato. Eu penso que nesse tema da família é importante lembrar que Jesus, o Filho de Deus, que veio para nos salvar, o Verbo divino que se fez carne, nasceu no seio de uma família. Então Deus quis vir habitar entre nós a partir de uma família. Então ele foi gerado no ventre de Maria, a mãe de Jesus. Portanto, Jesus, ele indica a importância da família, como é importante a família. E a família, ela é composta por pessoas diferentes. Há pouco nós conversávamos sobre a diversidade, as diferenças que existem. E quando nós olhamos para o mistério de Deus, que é o Deus unitrino, nós observamos que há uma diferença. Então, são 3 pessoas e cada uma das pessoas tem algo que lhe é próprio, né? A doutrina católica entende que a Santíssima Trindade é esse Deus unitrino.
são 3 pessoas e cada uma das pessoas tem algo que lhe é próprio. Portanto, existe em Deus uma diversidade. No entanto, a ação de cada uma das pessoas é sempre uma ação em comunhão com as outras 2. Então, eu penso que a família, ela precisa ter presente aquilo que Deus é, e inspirada em Deus, deve viver esta unidade, na diversidade de pensamentos, de posicionamentos, mas viver sempre a unidade. E o Natal deve fortalecer justamente isso em nós, a importância da família e viver esta união, apesar das diferenças que existem entre nós. Que não é uma pobreza, é uma riqueza. É uma riqueza, não tenha dúvida. Muito bom. Guilherme, o que a gente poderia falar para a família que está nos vendo agora? Né, você tem mensagens belíssimas, né? Eu particularmente o acompanho todos os dias, para essa família que está reunida, família de diferentes. Né? O que a gente pode lembrar do Natal, da data, a importância do Natal, para essa convivência entre diferentes? Eu acho que a família, ela é o núcleo, do ser humano, do nosso dia a dia, a forma como nós vivemos hoje, é o nosso núcleo mais importante. A gente sai de manhã de casa cedo, enfrenta o dia a dia, enfrenta trabalho, enfrenta problema, dificuldades. E quando a gente volta para casa, a família é onde a gente encontra o refúgio, a gente encontra ali o nosso lugar de maior intimidade, onde a gente consegue recarregar energias, encontrar amor, encontrar acolhimento, encontra aquela pessoa que você jurou estar junto para o resto da vida. Então ali você consegue recarregar energias. A Bíblia é recheada de exemplos, analogias, alusões à família. A primeira necessidade do homem foi de ter alguém do lado dele, foi de ter a Eva com ele. Jesus, ele se refere o tempo todo a Deus como Pai. Ele é o Filho de Deus, mas ele também é o Filho do homem, que mostra a humanidade dele, a necessidade da família. Jesus estava sempre cheio de pessoas à sua volta, ele tinha sua família de amigos também. Ele se refere a nós como o seu povo, a sua igreja como a noiva, e ele como o noivo. Então a gente entende que existe muita analogia, existe muita alusão à família como sendo um núcleo de tanta importância. E a gente precisa entender que existe uma necessidade de se valorizar esse papel da família, entender qual é o papel dele e se valorizar isso como o seu ponto de intimidade mais importante ali. Se você fortalece o núcleo familiar, você vai estar forte contra muitos ataques de inimigos, muitos ataques do mundo e do que não é do mundo também. Sim. Quando você fortalece o seu núcleo familiar, a sua base, a sua solidez ali, você fica mais forte, com uma defesa mais forte mesmo, mais fortificada contra os ataques. Eu acho que a família tem esse papel de a gente poder se fortalecer juntos ali em uma só unidade. Guilherme, você solta todos os dias pelo Instagram devocionais, né? Mensagens cristãs. Isso, exatamente. De que forma que a gente pode incentivar a família a se aproximar da espiritualidade? Não vou dizer igreja A nem B, né, denominação essa ou aquilo, mas assim, quando a família está unida também na reflexão, com uma visão cristã de vida, isso é muito mais forte, né, Guilherme? É muito mais forte. O que eu percebo assim, na família, cada membro familiar tem a sua diferença, a sua particularidade, as suas características, as suas qualidades. E mesmo assim, cada um tem o seu papel específico na junção como um todo. Né? A Bíblia diz que nós somos como um corpo, cada um tem a sua função. Dentro da família funciona da mesma maneira. E assim, o que eu percebo e o que eu percebi fazendo esse tipo de trabalho na internet? Existem pessoas que elas só vão entender, ou elas só vão se abrir para ouvir sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre família, se for da maneira que você disser. Então, às vezes, a gente pensa, poxa, eu não sou capacitado, eu não tenho a capacidade de espalhar essa mensagem, eu não tenho, quem sabe, esse tipo de característica específica que me ajudaria nesse aspecto. Mas a verdade é que cada um tem o seu ponto forte, o seu ponto específico, e às vezes, alguém que está do outro lado, eu tenho um alcance com o meu Insta hoje, mensalmente, né, dos últimos 30 dias, mais ou menos, de 4,5 milhões a 5 milhões e meio de pessoas que conseguem ter acesso à palavra de Deus aqui, por mês. E
são pessoas que, às vezes, se elas recebem alguém com uma característica um pouco mais técnica ou com alguma característica um pouco mais emocional, elas não estariam abertas a receber essa mensagem. Então, às vezes, aquela criança de 10 anos, de 12 anos, com o modo dela de viver, o modo dela de falar, se ela conseguir se expressar dessa forma, alguém do outro lado que precisaria ouvir daquela maneira vai conseguir chegar à mensagem de Deus. O que eu tenho para dizer assim? Você é único, você é específico e do seu jeito, você fazendo a sua parte, vai ter alguém que precisa desse seu jeito, dessa sua particularidade. Então, é preciso que a gente se fortaleça a comunidade familiar e a partir daí a gente saia e espalhe a mensagem também, cada um com a sua característica, da sua maneira e do seu jeito. Você é um emissor. Exatamente. E tem receptores por aí que podem estar aptos, né? Exatamente. A receber o tipo de mensagem. Padre, essa questão da família, de refletir junto sobre a espiritualidade, a Igreja Católica, ela é muito aberta para as famílias, né, Padre? Sim, exatamente. Nós temos diferentes frentes de trabalho com as famílias, justamente para fomentar tudo isso que nós estamos partilhando. Primeiro, valorizando a família, reconhecendo que a família é a célula vital da sociedade, né? Existe um documento do Papa São João Paulo II, onde o Papa trata justamente desse tema, reconhecendo a importância da família, a família como a célula da sociedade. Então, de fato, a Igreja Católica tem uma preocupação enorme com as famílias. Afinal, a família é o celeiro, de onde vêm diferentes profissões, vocações. Então, existe uma preocupação muito grande em fortalecer a família, em preparar os jovens para construir uma família. Também é importante, infelizmente, nos dias de hoje, a família ela acaba sofrendo um processo também de relativização. Então, hoje se relativiza muito os valores, inclusive a família. Então, existe um trabalho muito sério nesse sentido, de fortalecer, de reconhecer a importância da família. Muito bom. Seu Miguel, a mesma visão sua, a importância da família estar unida, né? Aproveitar o dia de hoje, né, nesse almoço, tem muita gente almoçando aí, podemos falar da espiritualidade sem problema nenhum, né, seu Miguel? Não, sem dúvida, porque afinal de contas todos nós somos espíritos e na nossa visão estamos vivendo mais uma existência carnal na Terra e que traz no bojo da nossa estrutura espiritual toda essa complexidade que caracteriza o ser humano. E se nós temos, de alguma maneira, algum grau de dificuldade de nos relacionarmos conosco mesmo, é claro que esse grau de dificuldade, quando nós estabelecemos a relação com aquele que participa da nossa família, isso também aumenta, porque o fato de estar ali a família reunida, nós não somos nem pais, nem mães, nem irmãos daqueles que estão ali, quando nós temos uma visão de que todos somos filhos de Deus. Então Deus, que é esse Pai generoso e que abrange a tudo e a todos, estabeleceu através de Jesus, a quem nós reverenciamos na data de hoje, né, pela sua vinda convencionalmente, coloca em Jesus essa grande proposta de ampliar os laços de família. É claro que, se nós não cuidarmos da família primeira, daquela da consanguinidade, e nós não aprendemos a nos respeitar, a valorizar o outro naquilo que ele pensa, que ele sente, que ele faz, nas diferenças, na diversidade que há entre cada estrutura humana, que é um universo em si mesma, nós não conseguiremos oferecer para a sociedade e para o mundo uma resposta que seja compatível com a ideia do Cristo. E falando em Jesus, nós vamos nos lembrar daquela cena do Gólgota, do Calvário, quando ele então oferece uma de suas últimas lições enquanto estava no corpo. Porque também nós não podemos desconsiderar que existe a vida de Jesus após a morte dele, quando surge espiritualmente em diversas outras ocasiões para trazer sua mensagem. Mas naquele momento em que ele despedia do corpo físico, ele vai se dirigir à sua mãe, Maria, Miriam de Nazaré,
e vai lhe dizer: mulher, aí está seu filho. E dirige o olhar para João, o evangelista, e diz a ele: filho, aí está sua mãe. Então, dessa maneira, ele está nos ensinando a abranger o conceito da família consanguínea para a família universal. Porque Miriam de Nazaré, Nossa Senhora, Maria Santíssima, não era mãe carnal biológica de João Evangelista. Então nós vamos percebendo que Jesus vai oferecendo um leque de uma amplidão para que nós possamos nos relacionar como irmãos, filhos de um mesmo pai, não pertencendo necessariamente à família consanguínea, mas abranger a família universal. Então, desta forma, é na família consanguínea, no nosso núcleo, que nós estaremos exercitando a fraternidade. Aliás, frater, a palavra latina que significa irmão, né, está nos convocando a sermos filhos de Deus e irmãos entre nós. Então, daí, esta grande necessidade que nós todos temos, primeiramente de estabelecer, através da religião, o que se chama ecumenismo. Que é o que nós estamos fazendo nessa mesa, nesse dia, né, um dia muito especial para o cristianismo, e que essas diferenças que nós encontramos na família consanguínea, nós também encontramos na família universal. Mas como todos nós estamos num processo evolutivo, de progresso, de abrandamento de costumes, de respeito a princípios e valores que não são os nossos, exatamente, em relação ao nosso semelhante e vice-versa, é nessas diferenças que nós deveremos nos encontrar. Porque o Espiritismo nos diz que, em relação aos evangelhos, nós teríamos 5 situações diferentes, que são aquelas da vida comum de Jesus, aquelas outras que dizem respeito aos seus milagres, aquelas que falam das suas previsões, aquelas outras que deram origem a dogmas e a moral cristã. Se nas primeiras nós podemos divergir e não estabelecer uma concordância homogênea, na última, que é a moral, que é o bem e que é o amor, nós temos que nos encontrar. Nós temos que ali cotizar todos os nossos esforços. Então, aqui nós podemos ter ideias diferentes e visões diferentes, que somente o tempo vai comprovar aquilo que tem a maior cota de verdades. Polemizando um pouquinho, eu acho que não é nem comprovar, né, seu Miguel? São caminhos. Acho que a gente caminha no mesmo objetivo. Sim, né? O objetivo que eu dizia, que nós nos encontraremos e devemos nos encontrar, é exatamente na moral. A moral é uma regra, que no caso trazida por Jesus, de caráter divino, que é onde nós vamos entendermos-nos de todas as formas. E essa comprovação que eu digo é a comprovação da validade de amarmos-nos uns aos outros. Perfeito. Este é o ponto. Né? E amar, essa revelação desse verbo, desta ciência que Jesus veio nos trazer, tem múltiplas faces. Nós podemos ter as mais diferentes formas de amar e de expressões de amor. Nós temos amor de amizade, nós temos amor à natureza, nós temos amor, por exemplo, a uma ordem de ideias, mas acima de tudo, nós temos que ter a noção que nos vincula entre nós como criaturas que somos. Então, enquanto nós não compreendemos isso, nós não estaremos nos respeitando. E a dificuldade, conversávamos ainda com o padre ainda há pouco, a dificuldade deste momento que nós vivemos, das grandes divergências por polarização, é que as pessoas podem e devem ter ideias diferentes. E eu, como cristão, como espírita cristão, eu posso discordar da ideia, mas eu jamais poderei ter o dono da ideia como meu inimigo. E é o que está acontecendo. As pessoas querem trazer todas para a sua forma de pensar. E isso é impossível nesse momento, porque nós estamos num estágio evolutivo que não nos permite sentirmos da mesma maneira e entendermos da mesma maneira todas as coisas, porque estamos realizando experiências. Experiências neste momento do nosso progresso espiritual e que nós estamos historicamente aqui agora para fazer ampliar-se a nossa capacidade de amar. Sem dúvida.
O Papa Francisco, padre, tem sido um destaque, né, na minha opinião, na minha visão pessoal, talvez uma voz, ele velhinho, né, mas uma voz vibrante pela fraternidade, né? Eu acho que é uma palavra que pode marcar aí o pontificado dele, porque ele clama isso que o senhor Miguel está falando, pelo respeito ao outro. Quem disse que a minha denominação é melhor do que a sua, melhor do que a outra, né? Quer dizer, a gente está vivendo um ambiente de intolerância que vem da política, na verdade. Mas hoje, dia de Natal, é um bom dia para a gente desmistificar isso. Quer dizer, vamos ser um pouco mais fraternos, né, padre? De fato, existe um esforço muito grande do Papa Francisco. Ele tem dito com uma certa frequência sobre a necessidade de superar a cultura da indiferença. Então, a necessidade de estabelecer uma cultura do encontro. Isso é fundamental. No entanto, não se trata apenas de um esforço do Papa Francisco. Eu cito aqui, novamente, o Papa São João Paulo II, que estabeleceu na Igreja o hábito de estabelecer um encontro entre diferentes religiões em Assis. Então, é um esforço, existe um esforço muito grande por parte dos papas, considerando, claro, o momento atual, a necessidade de estabelecer esse diálogo, né, de tal forma que nós possamos dialogar a partir daquilo que nós temos em comum. As diferenças existem, como o São Miguel pontuou, do ponto de vista da doutrina, existem divergências do ponto de vista da compreensão da fé. No entanto, nós temos outros tantos pontos em comum. Então, nós podemos partir tentando buscar o diálogo a partir daquilo que nós temos em comum. Perfeito. Então, esse é o esforço. Me permite aí, esse menino que nasce hoje, né, na cidade de Belém, sem glamour, sem internet, sem riqueza, mudou o mundo, né, acho que foi São Miguel que lembrou, né, fez dividir entre antes e depois dele, através do amor. Né? Eu acho que nenhum de nós aqui, aliás, desejo que ninguém no mundo seja contra o amor. Né? Eu acho que não tem, eu espero que não. E o grande presente é esse que ele está dando pra gente, né, Guilherme? É o amor. E quanto ao amor, não tem denominação que supere, né? Não tem. O que eu vejo é que as pessoas, elas estão muito machucadas, né, por diversos aspectos, às vezes mesmo familiares, né? A família ela é tão importante, ela é tão essencial e ela tem tanta influência sobre nós que às vezes um erro familiar ele pode nos acompanhar pelo resto da vida. Então isso precisa ser falado também, né? E as pessoas elas nesse machucado delas, né, nessa dor que elas sentem, elas não sabem às vezes administrar isso e entendem que não é melhor que ela pare de sentir dor, ela quer que o outro sinta também para que fiquemos iguais. Então existe muita dificuldade na administração dos próprios sentimentos e o amor é uma saída para isso. O amor ele realmente é uma resposta. Jesus, quando ele veio para cá, ele foi um revolucionário, né? Ele falou contra tudo o que se acreditava na época. Se você tomar um tapa de um lado, dê a outra face. Né? Ame o seu inimigo. Como é que funciona isso? Então a gente tem o amor como uma resposta. Agora a gente entende que ela é óbvia, mas na época não era óbvia. É uma resposta do ponto de vista divino tão óbvia para tudo que possa acontecer. A Bíblia fala que a resposta branda, a resposta calma abranda o furor. Então se alguém está nervoso com você, está te xingando, está querendo brigar, se você for calmo com ele, ele será abrandado. Sim. É o amor como resposta a qualquer tipo de insulto, qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de ataque. Só que falar é mais fácil do que fazer, né? E por isso que a gente está nesse processo, nessa jornada, para tentar aprender isso, ter sabedoria, experienciar isso cada vez mais. E quem sabe, lá na frente, quando a gente se deparar com um movimento desse, uma oportunidade dessa, a gente consiga esteja preparado, né? Demonstrar o amor de Cristo, né? Porque o amor de Cristo, ele é um amor de ação, ele é um amor de movimento. Quando a gente fala que Deus ativo. É ativo, quando a gente vê o que está escrito naqueles versículos que se lê em todos os casamentos,
que é 1 Coríntios 13, que fala: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se envaidece, o amor ele não tem ciúmes. Então, assim, o amor, ele demonstra movimento. Se eu amo, eu sou paciente com você. Se eu amo, eu não tenho vaidade com você. Se eu amo, eu não tenho ciúmes de você. Então, o amor, ele é demonstrado. Não é só um sentimento, eu falar: não, eu amo tal pessoa e tá tudo bem. Eu amo ela, mas na hora que eu tenho as minhas atitudes com ela, eu demonstro o contrário. Então, não é amor. É só o que eu tô falando para deixar ela feliz. O amor, ele precisa ser demonstrado, ele precisa ser acionado, ser movimentado. E é dessa maneira que a gente exercita isso, né? Experienciando, demonstrando e tendo atitudes de amor. Muito bem. Eu vou chamar um break bem rapidinho. Nossa prosa tá boa. Quem tiver em casa é a oportunidade de encher o copo com refrigerante. Aqui em casa, aqui no programa é só água mesmo, né? É só água. Vou chamar um break, mas é bem rapidinho. A gente volta já já. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Self-service, marmitex e combos especiais, salgados e massas artesanais, cardápio especial para eventos. Venha conhecer o Vila Rosa e experimentar as delícias do nosso buffet. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Há 25 anos trazendo mais sabor em sua refeição. Unimed, aqui você tem tudo, também no modo particular. Laboratório, fisioterapia, diagnóstico por imagem, pronto atendimento, cirurgias de média e baixa complexidade, terapia de infusão, tudo o que você precisa em um plano. Unimed Sul Paulista. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Olá, Fofi! Estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Um prato saboroso e papo interessante, Fofi. Não perca! Estaremos juntas, eu, você e eu. Um beijinho, Fofi! Vamos lá, peraí que o padre se enrolou aqui no fio, Johnny. Ah, segure aí, poupar o nosso padre. Tá tudo certo aí, padre? Olha lá, tá tudo sob controle. Não tá sendo transmitido ao vivo, mas a produção é ao vivo, né, Guilherme? É isso aí. E é assim mesmo, hoje é dia de Natal, tudo tem perdão, né, padre? Isso. Vamos lá, dia de Natal, o dia que nasce o menino Jesus, né, que traz consigo a grande lição do amor. Hoje, ano 2023, o mundo enfrenta problemas. Problemas de âmbito ambiental, né? Você vê o aquecimento global, enfim. Injustiças que a gente vê mundo afora. Guerras acontecendo, né? Infelizmente, atualmente a gente vê Rússia e Ucrânia, Israel contra Hamas, até na América do Sul aí tem conflitos, mas uma das grandes injustiças e de falta de amor que o mundo enfrenta hoje é a fome, né? A desigualdade social, a desigualdade de condições entre as pessoas. E eu queria saber a opinião de vocês para um ponto que a gente tem aqui em Itapetininga, que são moradores de rua. Né, são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Todas as denominações que eu conheço têm um trabalho de acolhimento para essas pessoas. O que isso tem de Natal no dia a dia, São Miguel? É um grande desafio para nós aperfeiçoarmos o sentimento. Existe dentro da doutrina espírita a ideia de que para amar só há uma condição possível, é exercitar o amor. O amor teórico, o amor romântico, o amor filosófico, o amor doutrinário, tudo isso
não se revela na pessoa caso ela não tenha sentimentos. E os sentimentos estabelecem, portanto, um vínculo de conexão com o semelhante, porque ninguém é bom sozinho. Como que nós diríamos assim, a pessoa é boa se ela não fizer o bem a alguém? Se ela não faz o bem a alguém, ela não é boa. Se ela faz o bem a si mesma, ela é egoísta. Ela está pensando somente nela. E na doutrina espírita, nós aprendemos que a grande chaga da humanidade, o grande mal da humanidade é o egoísmo. E do egoísmo decorrem todos os outros males, a partir do orgulho, da vaidade, e aí vem a miséria, o exclusivismo, o consumismo, o sexismo, enfim, todas as outras dificuldades que têm levado a sociedade humana a ser considerada civilizada, mas não moralizada. Nós fizemos um grande avanço em tecnologia, em ciência, em conhecimento, mas os sentimentos estão à mercê das dificuldades humanas. E o egoísmo tem sido o grande bloqueio para que o mundo melhore. Você falou, Fábio, ainda há pouco, das guerras que estão em curso no mundo. Onde começam as guerras? A não ser dentro do sentimento de cada um. E aqueles que têm a liderança, aqueles que têm o poder, estão numa posição de extremo egoísmo, porque eles invadem o direito alheio, porque eles não respeitam aquele que está ali numa situação de pior condição. Então, a guerra, ela nada mais é, nada menos do que o produto final de um processo onde o egoísmo está presente. Como se é a favor de uma guerra? A gente ouve aí pessoas, não, porque um atacou o primeiro, então, viu? Não se deve ser a favor de guerra nenhuma, ninguém. Ali é a perda da razão total, né? A guerra é a expressão da selvageria humana, que ainda reside dentro da criatura. É aquele sentimento egoísta da exclusividade. Nós costumamos dizer assim na doutrina espírita. O egoísmo, ele é o produto da junção de duas situações da criatura humana. Primeiro, o instinto de conservação, que vem da animalidade, do ser humano aselvajado, que no passado exercia toda a violência para tomar para si em detrimento dos outros. Então, o instinto de conservação, unido com o raciocínio e com a inteligência, forma o egoísmo. E para se antepor ao egoísmo, somente o sentimento de fraternidade e de amor. A indiferença faz parte do egoísmo. Faz parte do egoísmo. Porque o indivíduo não consegue se colocar na posição do outro. Ele não consegue sentir o que o outro está sentindo. Ele não consegue ter compaixão pelo outro. É tão mais fácil, desculpe, Sr. Miguel, perdão, é tão mais fácil morar num condomínio fechado, né, morado por todos os lados, porque aí a gente não vê a pobreza. Sim. E a miséria que se vê nas ruas, né, e você falava dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, né, que estão abandonadas de alguma forma, já trazem em si um conflito. São pessoas extremamente fragilizadas, pessoas que têm dificuldades de relacionamento, que estão por alguma razão, que depende muito das ciências que estudam a alma humana, poder responder a razão daquela forma de ali estarem, e certamente que nós veremos, na grande maioria dos casos, uma questão de famílias desestruturadas, onde não existe ali um interrelacionamento de respeito, enfim, os fatores podem ser muitos. Mas nós temos um problema em nossas mãos. E quando eu falo em nossas mãos, é um problema de cada um. Porque a expressão das instituições religiosas, caritativas, humanitárias, que vão à busca dessas criaturas, elas são também a resposta de alguns para aquele problema que deveria incomodar a todos. Sim. Que deveria sensibilizar a todos. Então, é muito mais fácil a indiferença egóica. Eu prefiro olhar para dentro de mim e deixar que o outro se faça como achar possível. E nós vimos estruturas de expressões de ódio, como, por exemplo, o famoso caso da Candelária, no Rio de Janeiro, quando se assassinaram crianças de rua
Então, não são moradores adultos, são crianças vulneráveis ali, e que o ódio fez aquilo. Ou ainda, lá em Brasília, que seria, de alguma forma, a expressão da nossa República, onde jovens, inclusive parentes de altos funcionários dos cargos públicos, incendiaram um índio que estava numa praça pública. Então, nós vemos como o ódio está presente ainda na criatura. E o ódio, ele é resultado do egoísmo. Então, voltamos a dizer, a grande chaga da humanidade e da qual decorrem todos os outros males é o egoísmo. Então, a criatura pensa em si. E quando nós estamos falando do Natal, estamos falando de Jesus, Jesus propõe o amor de uma maneira completamente revolucionária. O amor de Jesus é aquele que doa sem esperar retribuição. É aquele que oferece sem esperar gratificação. E a contabilidade do amor vigente no conceito atual é como se fosse uma conta de perdas e danos, de perdas e ganhos, ou melhor. Então, se eu dou, eu estou gastando. Então, eu vou economizar o meu amor para que eu não reparta o meu amor com o outro, porque vai ficar menos para mim. E a lógica de Jesus, a lógica cristã, é exatamente o contrário. Quanto mais eu ofereço de amor, mais amor eu tenho. Quanto mais eu dou, mais paz de consciência eu tenho. E todas as pessoas estão à busca de felicidade. E qual é a felicidade, infelizmente, no Natal? Para uma grande parte das pessoas. É o presente, é o objeto. Sim. Então, a pessoa ama o objeto, ela ama a questão material. E existe, numa obra espírita, do Evangelho, segundo o Espiritismo, uma comunicação de Lázaro, o Espírito, que ele diz ali que o amor é a condição do instinto elevado à condição de progresso. Bom, acho que é um ótimo assunto para a gente conversar na hora do almoço. Né? É óbvio que a gente deseja que todos tenham um almoço maravilhoso, rico, abundante, em amor, em família, em convivência, em fraternidade. Mas às vezes incomoda a gente abrir a porta e ver uma pessoa em situação de rua. Incomoda mesmo, né? É aquilo que o professor Cacaio, que vem sempre aqui, fala, a gente gostaria que eles fossem invisíveis. Mas não são, né, padre? Não. Eu penso que essa data é muito significativa para tratar desse tema, porque quando nós olhamos a cena do presépio, que retrata o nascimento de Jesus, nós constatamos que Jesus, ele foi pobre. Inclusive, Jesus não teve um lugar, né, um lugar digno para o seu nascimento. Então, há, de fato, uma aproximação muito grande de Deus dos pobres. O próprio Deus se fez pobre entre nós. E depois Jesus, né, nos seus ensinamentos, lembra a necessidade de dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir o que está nu. E Jesus tem uma frase que, de fato, desconcerta qualquer cristão. Todas as vezes que fizestes isto aos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então, há uma identificação muito grande de Jesus com os mais pequenos, né? Com os sofredores, com os pobres. Então, de fato, a nossa tentação é sempre fechar os olhos diante dessas pessoas, de tal modo que eu não fique tocado por aquele sofrimento. Mas o cristão é aquele que olha para o pobre, né, para o sofredor, para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, olha e consegue ver naquele pequeno Jesus Cristo que está precisando de uma ajuda. Então eu penso que essa data é muito significativa para justamente pensar sobre isso, olhar para o presépio e perceber que Jesus também se fez pobre. E ele tem uma identificação muito grande com essas pessoas. Nessa representação aí, padre, realmente ele nasceu numa cidade que não era uma cidade central, certo. Não era uma cidade, entre aspas, importante, né? Não nasceu num berço esplêndido, e foi a partir dali que ele provocou a maior revolução que o mundo já viu, né? Exatamente, sim, Jesus ele nasce em Belém, uma cidade periférica, não nasceu no centro, né, na capital. Jesus nasce numa cidade muito simples, e penso que isso já é proposital, né, do ponto de vista da fé, isso já é provocativo. Então nos provoca a pensar que de fato nós não devemos nos preocupar com as coisas grandiosas, mas sim de fato ter essa sensibilidade para perceber o sofrimento dos mais pequenos.
Guilherme, eu toco nesse assunto, e o telespectador que me perdoe, eu não quero dramatizar o almoço de Natal, né? Em hipótese alguma, eu acho que a abundância e essa prosperidade econômica, ela é fruto do trabalho humano, então eu acho que a gente tem que aproveitar, quem puder comer camarão, que coma, né? Não tem problema nenhum. É simplesmente a gente refletir todos os dias, como você tem feito, de que a gente pode fazer o mundo ser melhor, né? Com pequenas atitudes. Não é deixar de usufruir do que a gente conquistou, né? Temos um almoço abundante, graças a Deus, graças ao nosso trabalho. E não precisa ter culpa por isso. Eu concordo totalmente. A Bíblia fala que no fim dos dias o amor se esfriaria, né? E o amor, da maneira que a gente está falando aqui agora, ele realmente, ele não é mais, a gente não percebe ele de uma forma tão predominante como a gente via antes, né? O que eu posso dizer é que, assim, a gente vive um tipo de geração hoje que busca sucesso, que busca muito enriquecimento material, e não está errado se isso estiver em equilíbrio com as outras partes da sua vida também. O que acontece? A gente vive uma geração muito racional, né? Então a gente busca explicações lógicas e racionais para, às vezes, efeitos que não são lógicos e nem racionais, são emocionais ou espirituais mesmo. Nós somos seres emocionais. A gente é movimentado o tempo todo por emoção. Por sentimento. A gente toma decisões o dia inteiro movimentado por emoção. E a gente insiste que deve ser racional. Tá certo. Quando a gente envolve racionalidade no processo de decisão, a gente tem uma tendência a acertar mais. Mas a gente não pode excluir a emoção da equação também. E assim, você pode ter um pouco da ideia de como a gente é movimentado pela emoção, que na época de Natal a gente tem uma movimentação absurdamente grande de movimentos de caridade, de arrecadação de alimento, de mutirão de Natal. A gente vê várias pessoas, mas é nessa época. Por quê? A pessoa passou o dia inteiro buscando o que ela queria para si, fazendo trabalho, correndo atrás das coisas que ela buscava, que ela queria e tal. Chegou no final do ano, bate aquele peso na consciência. Sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Por quê? Porque ela é emocional. A pessoa tem isso dentro dela. Deus colocou isso em nós. Esse sentimento de caridade. Ele falou assim: de tudo que eu falei aqui, de tudo que eu vivi aqui, vocês podem guardar duas coisas. Ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. É isso que a gente deve fazer. É isso que está dentro do nosso coração, do nosso DNA. A gente nasceu, nós somos criados para viver em comunidade, para viver com empatia, para viver amando o próximo. E isso em algum momento vai bater na sua porta, vai bater no seu coração. O problema é o quê? É a gente ignorar isso o ano todo, chega no Natal, aí vem com toda a força. Não, vamos movimentar. Aí, aquele mendigo que tem necessidades, o morador de rua que tem necessidades o ano inteiro, ele vai ter uma abundância durante 30 dias e vai ter falta durante os outros 11 meses. Então é importante a gente ter isso no nosso dia a dia, sim, nas nossas reflexões diárias, para que a gente tenha um equilíbrio na vida. Não é o tudo para uma coisa, depois tudo para outra coisa. Não é assim. A gente precisa ter um equilíbrio, né? E a partir desse momento a gente consegue viver de uma maneira mais sábia, quem sabe. Guilherme, você me fez lembrar a nossa amiga Neta Bueno, também amiga nossa aí, sempre. Ela tem um trabalho permanente lá do Grupo Boazinhas, né? Não sei se vocês conhecem. Mas outro dia aqui na televisão ela falou que às vezes ela pede doação de bombom, ou mesmo de brinquedo. Mas ela fala assim, bombom do melhor. Aquele que você dá para o seu filho. É isso aí. Porque na hora de doar para os pobres, não vem com bombom de terceira categoria, fora da data de vencimento, não. Isso não é caridade. Não é caridade. Né? É o que você daria para o seu próprio filho. Né? Então, me veio lembrar isso daí. Faz lá uma campanha de Natal, aí você dá lá uma esmolinha. Fiz minha parte, agora já está feito, agora eu posso viver minha vida normalmente de novo. E às vezes vai pro Facebook, né? E faz foto entregando uma bonequinha baratinha, né? Eu só gostaria de complementar o que o Guilherme falou. De fato, constatamos isso no trabalho social que nós fazemos. As pessoas, elas têm uma sensibilidade muito grande durante esse mês de dezembro. Porém, nos outros momentos, as pessoas não têm esse espírito natalino. Eu costumo dizer no púlpito da igreja que o espírito natalino, ele não pode se restringir ao mês de dezembro, esse espírito de caridade.
ele precisa se perpetuar ao longo da nossa vida. Talvez durante esse período nós precisamos potencializar esse espírito natalino, que é o espírito da caridade, da solidariedade, mas não pode ficar restrito ao mês de dezembro. Então eu penso que hoje também é uma oportunidade que nós temos para conscientizar as pessoas sobre isso, que as pessoas não têm fome só em dezembro, elas têm fome durante todo o ano. Então é importante enfatizar esse aspecto. E até mesmo nas guloseimas e nos brinquedos. Você dá um brinquedo para uma criança ali só em dezembro, parece que resolveu o problema dela, né? Mas tem todo um contexto social, né? Nesse aspecto também, seu Miguel, o trabalho que vocês desenvolvem também ao longo do ano inteiro, né? A proposta do Espiritismo, por ser cristã, é realmente aquela que fala a respeito da caridade. E a definição de caridade que nós aprendemos a ter, entre outras, diz assim: benevolência para com todos. Benevolência significa o bem em ação. E o bem na direção do semelhante, todos eles. Indulgência com as falhas alheias, que é essa tolerância necessária para a nossa boa convivência, para que essas crises não venham a desbordar até numa guerra, porque a guerra começa dentro de cada um. E perdão das ofensas. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas. Nós entendemos que a caridade, existe um lema na doutrina espírita que diz assim: fora da caridade não há salvação. Primeiramente, vamos situar o que seria a salvação. Salvação seria nós não nos expormos ao mal, que se fizermos o mal, nós receberemos, por lei de causa e efeito, as consequências desse mal. Isso é Jesus quem fala, né? A cada um será dado segundo as suas obras. A cada um será dado efeito segundo as suas obras, a causa. Então, lei de causas e efeitos. Então, dessa maneira, a salvação é nos preservarmos no bem para que haja um estado possível de felicidade e de consciência. Porque a felicidade não é desse mundo, como diz o Eclesiastes, né? Mas a felicidade é a nossa capacidade de nos integrarmos dentro das nossas limitações ao bem possível. Porque quando nós estabelecemos o bem, o amor em ação, a caridade é o amor em ação, nós estamos fazendo uma conexão com Deus. Então, é a criatura que busca o Criador. E com respeito a todas as religiões, inclusive a essa que eu professo diante do Espiritismo, a religião é a busca da conexão da criatura com o Criador. E o mundo seria muito melhor, e aqui é um desafio, Padre, Guilherme, Fábio, se todos praticassem o bem e não houvesse religião. Mas pela imperfeição humana, é necessário que a religião venha a relembrar a todo momento de que é importante fazer o bem. E vamos também aqui situar Jesus. Jesus não tinha religião. Jesus não tinha uma denominação religiosa. Aliás, a denominação religiosa que Jesus enfrentava naquele tempo era o judaísmo formalista dos fariseus, a quem ele chamava de hipócrita, né? Muitas vezes. Túmulos caiados por fora e cheio de iniquidades e podridões por dentro. Então, é a aparência. Então, quando se fala em caridade, Fábio, você citou os moradores de rua, é a oportunidade que Deus está dando para que nós exercitemos o amor. E Deus não quer o sofrimento, Deus não quer a dor humana, Deus quer que nós nos integremos. Então, as religiões, e como nós dissemos, né, as religiões se encontram numa questão moral. Não há religião que diga que deve se fazer o mal. Sim. Porque se essa disser que deve se fazer o mal, não é religião. Não é religião. Todas pregam o amor. Todos pregam o amor e todos pregam o bem. Então nós temos que nos encontrar aí. Agora, Jesus, o Guilherme colocou há pouco, né, que ele foi um revolucionário. É uma figura que para nós é indevassável. Porque é tão complexa quando nós percebemos a dimensão daquilo que Jesus vem trazendo, que ele combateu o grande mal de todas as religiões. Né? Com respeito a todas as religiões, nós estamos fazendo aqui uma análise, né? E nós nos incluímos. O grande problema das religiões são os cultos externos.
São os cultos externos. São aquelas dimensões das aparências, das celebrações, das festas e tal. Então, a criatura humana, ela tem que se relacionar do exterior para o interior dela. Então, tudo que estiver no exterior, dificilmente está trabalhando o interior. Você disse há pouco, Fábio, que é incômodo nós olharmos o exterior e vermos pessoas passando fome. Então, como que nós relacionamos o exterior que nós estamos vivendo com o nosso mundo íntimo, com o nosso mundo interior, com a nossa alma, com o nosso espírito? Fazendo com que haja a oportunidade de nós estendermos o bem. Aqui se falou, Padre Guilherme, a respeito, e os dois citaram o principal mandamento de Jesus. Veja que Jesus foi colocado numa situação político-religiosa quando foi-lhe perguntado qual é o maior mandamento da lei. Eles se referiam à lei de Moisés, que eram os 10 mandamentos. Qual é o maior mandamento entre os 10? Conversávamos com o padre ainda há pouco que os 5 primeiros dizem respeito à nossa relação com Deus. E os 5 últimos falam da relação com o semelhante. Então, quando Jesus resume, e Jesus veio para fazer um avanço, um progresso na lei religiosa, entre aspas, né? Ele diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu espírito e com toda a tua identificação. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, ama teu próximo como a ti mesmo. Então nós perguntaríamos para os religiosos: nós amamos verdadeiramente a Deus se nós não amarmos o nosso próximo? Sim. Se nós não amamos o nosso próximo, nós não amamos a Deus. Então pode fazer cultos, rituais, celebrações, que se não houver amor ao semelhante, nós não amamos a Deus. Essa foi a condição de Jesus. Ele estabeleceu essa identificação entre Deus, a criatura e o semelhante. Então, se nós não fizermos isso, então nós podemos dizer assim: nós amamos Deus parcialmente. Infelizmente, a grande maioria das pessoas que cultuam a religião tem medo de Deus. Temem a Deus. Concordo. No passado se perguntava: és temente a Deus? Não perguntava-se qual. Você teme a Deus? Mas nós temos que romper a barreira do medo. A barreira do medo em relação ao amor. Nós temos medo de amar, né? Então, quando Jesus vem dizer que nós temos que amar o semelhante para que nós possamos amar a Deus, Deus está, de alguma forma, oculto. Porque Deus, Ele não se revela, Ele se desvela. E desvelar a Deus é retirar os véus que estão encobrindo a sua realidade. E qual é a presença de Deus para nós? É o semelhante. A Bíblia fala, alcance. Ela fala especificamente que se você não ama o teu próximo, você não me conhece. Deus falando, né? Se você não ama o teu próximo, você não me conhece, porque eu sou amor. Então, ele se manifesta e ele se define como um amor. E se a gente não exercita o amor com o nosso próximo, a gente não conhece, não é nem que a gente não ama Deus, a gente não conhece Deus. Como é que a gente vai conhecer algo que é a definição do que nós devemos fazer ao próximo? Então, a gente precisa amar para que a gente possa primeiro conhecer a Deus. A partir desse momento, a gente, conhecendo a Deus, não tem como não amar. Pô, o Criador de tudo, Ele tinha o plano de redenção desde o princípio para nos salvar, para viver com a gente para sempre. Como é que não vai amar? Então, a gente conhece Deus, ama o próximo e ama a Deus, né? Então, eu acho que é importante lembrar, né, o texto de São João, a carta de São João, que diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, é mentiroso, né? Então, a Escritura traz esse aspecto. Outro aspecto importante do ponto de vista da fé católica é que a experiência religiosa é sempre uma experiência de uma moeda que tem duas faces, a fé e as obras. Então, no catolicismo isso é muito consolidado. Então, a fé, ela sempre está atrelada às obras. Então, você manifesta concretamente o seu amor a Deus nas obras. Então, amando o próximo, cuidando daquele que tem necessidade, é dessa forma que você manifesta o seu amor a Deus. Mas é sempre um movimento. Então, você tem essa relação com Deus e essa relação com Deus te leva a amar o próximo, porque você é capaz de perceber naquele próximo também a presença de Deus. E eu insisto nisso, Jesus se identifica muito com os pequenos.
né? Então isso está muito claro na Sagrada Escritura, a identificação que Jesus tem com os pequenos. Então esse amor se concretiza, né? Nós falamos sobre isso já, o amor se concretiza nessa ajuda que nós prestamos aos mais necessitados. Padre, se me permite, sim, claro. Queria corroborar não somente a sua opinião, mas a fundamentação, né? Citou João, mas na carta de Tiago, ele diz claramente, a fé sem obras é morta. É morta, sim. É morta. Exato. Quer dizer, então se existem expressões de fé na religiosidade das criaturas, se não houver a ação correspondente, não vale nada. O amor é ativo. É ativo, é movimento. É movimento. E nós estamos falando do quê? De sentimentos. Não estamos falando de racionalidade. A questão de Deus, e o Guilherme falava ainda há pouco, como acessar a Deus, em outras palavras, se não através do sentimento. Nós temos que ter sentimento. Você ainda hoje falou de um dos problemas do mundo e que o amor se expressava também em relação à natureza. Nós achamos interessante muitas pessoas que têm alguma reserva em falar o nome de Deus e falam assim, o universo, ou falam a natureza. E nós estamos aqui imaginando que existe muita dificuldade das criaturas separarem Deus das religiões. Porque existem religiões que estão expressas principalmente em algumas manifestações recentes, onde o ódio está presente, onde o desrespeito ao ser humano está presente em nome da religião. Então isso também é uma contradição, é um conflito da criatura humana consigo mesma. Quer dizer, ele imagina que para reverenciar a Deus, ele tem que matar aquele outro que não pensa como ele em relação a Deus. Então veja como nós estamos ainda num mundo que carece de tanta evolução, de tanta compreensão. E se não for pelo sentimento, nós não conseguiremos alcançar a Deus. Sr. Miguel, nesse cenário, a tua visão pessoal, o senhor é otimista ou não? Sou profundamente otimista por causa da minha doutrina. Nós somos uma doutrina que apresenta a evolução e o progresso. E Deus nos criou simples e incompletos, mas caminhamos todos para a perfeição. A doutrina espírita diz que do átomo ao anjo, no universo, tudo se encadeia. E nós estamos nessa rota de evolução e de progresso. Conversávamos ainda mais uma vez com o padre Luiz Paulo, antes de virmos ao seu programa, Fábio, e nós falávamos como o mundo melhorou. Como o mundo melhorou. Há, sei lá, 500 anos atrás, milhares de escravizados chegavam aqui ao Brasil. Sim. Uma mortandade horrível. Há 1000 anos atrás, aí, as cruzadas matavam pessoas pela Europa e por aí vai. Hoje, inaceitavelmente, uma guerra em algum lugar do mundo mata 20, 30, 50 pessoas. O mundo se mobiliza. Sim. Se indigna com Se isso. fosse um óbito só, também era para estar indignado. Claro. Mas nessa, a gente melhorou, né? Veja a evolução, Fábio. Olha, vamos imaginar a época de Moisés. Né? A época de Moisés. Havia um costume em que, se alguém de uma família, nós estamos falando aqui de família, né? Se alguém daquela família fosse morto por alguém de outra família, era lícito, legal, se vingar até a 7ª geração. Se vingava de todos os parentes que viriam após com a morte, porque houve uma morte. Moisés vem e faz uma revolução nessa ideia, ele traz a lei de justiça. A lei de justiça ele fala, olho por olho, dente por dente. Então é um avanço em relação à anterioridade que havia. E o olho por olho, dente por dente, seria de alguma forma também a vingança. A vingança. Então, depois de 1600 anos, vem Jesus. E Jesus diz assim, não é olho por olho, dente por dente. É a lei do amor. Faça seu próximo que você gostaria de ser feito assim. E quando ele diz, né, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, equivocadamente, Fábio, as pessoas imaginam que nós temos que exigir justiça.
E Jesus falava que nós não temos que exigir justiça. Jesus dizia, pratique a justiça a partir de você mesmo. Não faça ao semelhante o que você não quer para você. Essa é a lei de justiça. Mas e não cobrar do outro. Exato, mas trazia a lei do amor. Porque quando as pessoas falam em justiça, exigem justiça, elas querem vingança. Elas estão ainda na lei de Moisés. Agora, ele diz assim, faça a lei do amor prevalecer, faça o semelhante que você quer para você. Então, nessa ordem, fazer primeiro ao outro. Então, isto é revolucionário desse ponto de vista. Graças ao aniversariante de hoje. Sim, devemos muito a ele. Temos um problema muito sério. Encerrar o programa, é preciso. E temos o segundo problema. Vamos ter que repetir essa rodada de conversa. Vamos marcar oportunamente aí, porque eu acho que tá muito rico. Ah, com certeza. Guilherme, primeiro agradecer, mas eu queria que você deixasse uma mensagem de Natal, né? O Natal hoje, repito, o programa está sendo gravado, está sendo exibido nesse dia 25 de dezembro. O Natal pode ser repetido amanhã, dia 26, e 27, e 28 e todos os dias, né, Guilherme? Antes de mais nada, eu queria agradecer de novo pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. A gente está comemorando o Natal hoje, é uma data que a gente colocou para a gente poder relembrar e poder movimentar e alimentar sentimentos bons. A gente está reunido em família hoje, provavelmente, compartilhando de uma ceia. E a gente está comemorando hoje o nascimento daquele que mudou a história, que revolucionou a história. Ele veio, ele fez uma porção de milagres absurdamente fantásticos, sensacionais, que a gente fala sobre eles, a gente conversa sobre eles, a gente ensina sobre eles hoje. E a gente fica maravilhado com as coisas que ele fez, de curar doentes, de fazer aquelas pessoas que não estavam pescando nada, pescar um monte de peixe, curar paralítico. A gente fica maravilhado com isso. Mas acho que hoje que seria interessante a gente tentar colocar o nosso foco, o nosso olhar nos pequenos milagres que a gente não vê, que a gente não percebe, que Deus nos faz todos os dias, sabe? A gente sai de casa cedo, às vezes as pessoas viajam vários quilômetros todos os dias e voltam para casa em segurança, isso é um milagre. Às vezes tem alguém dentro de casa aí que venceu alguma doença esse ano, isso é um milagre. A gente tem pessoas que estão se reunindo hoje, depois de anos e anos e anos separadas, isso também é um milagre. Então, quem sabe a gente poder focar um pouquinho nos milagres do dia a dia, que a gente pensa que é banal, mas é a mão de Deus cuidando ali o tempo todo, todos os dias, diariamente, de dia e de noite, sabe? Fazendo você acordar com saúde todos os dias, isso também é um milagre. Então, que a gente possa focar nesses pequenos milagres do dia a dia, agradecer a Deus por isso e compartilhar dessa bênção com outras pessoas também. Gratidão, né? Gratidão. A gratidão. Padre Luiz Paulo, que riqueza de debate, realmente precisamos encerrar, mas eu não queria parar. Bom, muito obrigado, viu, Padre? Imagina, sou eu que agradeço pela oportunidade, uma alegria, uma satisfação conhecer também pessoas tão extraordinárias, Guilherme, Miguel, muito obrigado pela oportunidade e desejar a todos os telespectadores do programa Telescópio um feliz e santo Natal. É tempo de renovar a esperança, falávamos há pouco sobre isso. Eu também tenho um olhar muito otimista. Eu creio sim que o Evangelho, o nascimento de Jesus pode trazer muita esperança para o nosso coração e a partir dessa experiência da contemplação do menino Jesus no presépio, nós podemos sonhar com um mundo melhor. Ai, belas palavras, Padre Luiz Paulo. Muito obrigado, viu? Seu Miguel, também com dor no coração para ter que encerrar o programa aqui, mas agradecer demais a sua colaboração. Então, a nossa ideia é de uma profunda gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus que esteve entre nós. Notem que ele sempre enviou emissários em seu nome, nas mais diversas épocas, nas mais diferentes civilizações. Mas um dos gestos mais expressivos de amor foi a vinda dele próprio. Porque ele poderia continuar enviando os seus missionários, os seus santos, os seus pensadores, os seus filósofos, mas ele mesmo veio até nós e se sujeitou a conviver com as sombras humanas, mas ele é a luz do mundo e, como sendo a luz do mundo, deverá iluminar a humanidade e ele nos espera com todo o amor e com toda a compaixão. E que nós possamos compreender que somente através do amor que ele veio exercitar, e ele foi
tão fantástico que o seu ministério público durou 2 anos e 9 meses. Começou com 12 apóstolos, foi traído, foi negado, foi esquecido, mas não deixou de amar. Quando ele volta depois da sua morte, ele não recrimina a ninguém, ele não julga a ninguém, nem a Maria Madalena, nem a Tomé que não acreditou nele, nem aos 2 viajantes de Emaús que não o reconheceram, nem a Simão Pedro na pesca. Ele voltou e não disse uma palavra a respeito do mal que ele havia recebido das pessoas. Então, que Jesus seja para nós aquela referência, o modelo e o guia das nossas propostas, pois que Ele é, de fato, a luz do mundo e nós estamos precisando de tantas luzes nesse momento das grandes transições para melhor que está acontecendo. Seu Miguel, Guilherme, Padre Luiz Paulo, eu acho que o melhor programa que eu fiz esse ano. Legal. Me sinto um aprendiz aqui. Realmente precisamos encerrar, mas vamos marcar um novo programa. Vamos continuar essa conversa. Eu recebo de presente aqui nesse programa 3 palavras: gratidão, esperança e amor. Eu acho que esse é o presente que a gente deve compartilhar com a família nesse dia de hoje, para refletir sobre isso, mas espalhar ao longo não custa nada, nem esperança, nem gratidão, nem amor. Isso aí, que seja um presente de todos os dias, que o menino Jesus está nos dando graciosamente e a oportunidade da gente estar compartilhando. Muito obrigado, um excelente dia de Natal. Curta a família, curta uma ceia bem abundante, mas sempre com essas palavrinhas no coração: gratidão, esperança e muito amor. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Telescópio. Muito obrigado. Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Franciose 40 anos. É o ano de abrir portas para o seu futuro. The Club Residencial. Vem aí um novo jeito de morar em Itapê. Unimed Sul Paulista. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.